E a gente volta agora com o programa Fique Sabendo na TV e bate um papo com o Márcio Rodrigues, ele que é pedagogo, é coordenador, é um monte de coisa. E ele vai explicar para a gente agora quais são as suas especialidades. A gente vai falar um pouquinho do universo da matemática, que é um bicho de 7 cabeças para muitos alunos, né, Márcio? Isso. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Eu queria blindar nossa audiência. Nós temos agora um grupo assistindo específico, nosso grupo lá na secretaria. Né? A minha chefe, Tayla, os meus colegas, né? A Roberta, a Bia Cris, o François, a Liege, o Jean e a Georgiane. E assim, mais uma vez, muito obrigado. Bom, a matemática, ela tem essa cultura, tem essa narrativa, ela tem uma questão de gerações, né? Primeiro, eu queria trazer de uma forma bem geral um teórico muito importante, que é o Eduardo Stelita. Quem é o Eduardo Stelita? Ele é um estudioso das gerações. Por que eu trago essa pauta? Nós adultos, a gente trata a matemática de uma forma diferente do que as crianças hoje em dia, que é o nosso público, que a gente trabalha. Vocês trabalham com crianças de quantos anos? Sim, nós somos assessores, né? Nós trabalhamos na secretaria como um grupo de formação e nós temos um setor de terceiro ao quinto ano. Então, são os professores de terceiro ao quinto ano, certo? Então, é na faixa etária de 10, 9 anos, 8 anos. Então, a forma como a matemática é vista hoje é bem diferente da matemática do nosso tempo, como 10, 15, 20, 30 anos atrás. Então, esse estudioso, ele traz algo muito importante, que é a questão da geração. Por exemplo, a matemática, 30 anos atrás, devido à sociedade em que ela estava inserida, o ensino da matemática, era uma sociedade completamente diferente de hoje, devido a essa inovação e essa competitividade que existe na área tecnológica. O mundo de hoje é completamente diferente e uma característica bem peculiar da nossa geração, vou chamar a geração de 80, de 90, duas características importantes, era o foco e a atenção. Por que o foco e a atenção? Se eu perguntar para muitas pessoas dessa geração, como é que você aprendeu a matemática? Como é que você aprendeu a multiplicação, a tabuada da multiplicação? 90% a 100% vão dizer que foi decorando. E hoje as pessoas... Se não apanhava. Se não apanhava. Mas é interessante você notar que hoje, quando a gente fala com os professores, com as pessoas, assim, decorar para a criança, hoje é mais difícil. Sério? Porque hoje existe uma concorrência muito forte, que é a concorrência das tecnologias digitais na sociedade. Então, se naquela época uma característica marcante era o foco e a atenção, a gente não tinha tanto aparato tecnológico, a gente tinha outras demandas de sociedade, que a sociedade colocava, e que a gente conseguia estudar, a gente conseguia decorar. Eu estou falando só de um ponto bem específico. Lógico. Né? E a gente conseguia. No meu caso, eu aprendi a matemática, eu aprendi a tabuada decorando. Eu decorei a tabuada do 1 ao 10. E hoje em dia, a gente, para trabalhar com os alunos, essa especificidade de decorar é mais complicado. Porque para as crianças de hoje decorar, elas vão precisar de foco e vão precisar de atenção. E aí, essas categorias foco e atenção, no mundo de hoje, ela é mais complicada de você contemplar, devido a essa concorrência que eu falei, das tecnologias, do celular, do computador, desse mundo de informações que a criança chega na sala, chega carregada de informações. E aí, o que acontece? Devido a esse estudo, outros teóricos levantam outras possibilidades. Não significa que o que aprendemos no passado não tem validade. Tem validade. Só que o mundo em que nós nos encontramos hoje, ela exige um novo tipo de pensamento. Exige um novo tipo de estratégia, um novo tipo de habilidade, um novo tipo de competência, um novo tipo de conhecimento para você tratar com as crianças. Né? Então, teóricos como o Sérgio Lorenzato, a Kátia Smoley, eles trabalham muito a questão do lúdico e do pensamento concreto. Né? E assim, para trazer uma visão bem geral, bem matemática, dos teóricos da matemática, a criança, quando nasce, ela se desenvolve 4 pensamentos matemáticos. Certo?
Quando você é bebezinho, você vai desenvolvendo um pensamento, nós chamamos de pensamento concreto. A criança começa a pegar nas coisas, né? As crianças começam a ter contato com objetos. Esse contato com os objetos, ele vai estruturando um pensamento, que chamamos de pensamento concreto, né? E aí, no decorrer do tempo, ela vai ultrapassando esse pensamento concreto, vai se estabilizando, e aí passa para um pensamento abstrato, que é o pensamento mais formal, mais abstrato, você pensar sobre. E aí você passa para o pensamento numérico, né, que você vai trabalhar com os números, e, por fim, é o pensamento algébrico. Na geração passada, esse pensamento algébrico, que nós chamamos de álgebra na matemática, ela é uma categoria muito elementar, mais para o nível de Fundamental 2, antigo quinto ano, que hoje é sexto ano, a gente trabalhava muito isso. Com o estabelecimento da BNCC, a BNCC normatizou, ela nos traz um norte, e esse pensamento algébrico ele é incluído na matemática dos anos iniciais. Aí a gente pode se perguntar, mas como um pensamento tão complexo, esse pode ser incluído nos anos iniciais, em crianças de 6, 7, 8 anos? De maneira muito simples. Como esses teóricos, a Katia Smollett, por exemplo, ela trabalha com o pensamento concreto, com o lúdico, o que ela faz? Se antigamente as pessoas trabalhavam do pensamento abstrato, né, para o concreto, tipo, os livros antigamente da matemática como eram? Vinha o conceito, e depois ele dava os exemplos daquele conceito, e depois tinha o exercício de fixação. Você lembra? Exercício de fixação. Então é isso. Tinha essa lógica. Conceito, propriedades e exercício. Essa era a lógica do passado. Desenvolver do abstrato... Lembro, mas não lembro se fiz. Se fiz... Do pensamento abstrato para você ir para o concreto. Fazer os exercícios, né? Aprendendo, se praticando... Na prática, né? Prática, né? Hoje, o que é que elas trazem? A Katia Smollett traz em seus livros. Na maioria é o pensamento da seguinte forma. Vamos fazer com que a criança vivencie e pratique e manipule os objetos. Quando ela praticar, quando ela manipular esses objetos, ela vai perceber de forma natural algumas propriedades. Certo. Por exemplo, se ela pegar um dado ou um cubo, ela vai perceber o formato. Ela está pegando, ela vai perceber o formato. Certo. Ela vai perceber aquelas pontas que ela não sabe o que é, que a gente chama de vértice. Ela vai perceber aquelas dobras, que a gente chama de arestas, e os lados. Que é aí que ela consegue fazer a ligação. Isso. Com essa prática, com essa manipulação desse objeto, ela consegue perceber algumas propriedades, e com isso o professor faz com que ela vivencie e depois traga o abstrato. Que é isso, traga para ela, olha, lembra dessa pontinha desse dado, desse cubo? Sabe como é o nome disso aqui? É vértice. Aí ela vai introduzir os conceitos. Entendi. Então, é uma maneira... Por que isso não chegou na nossa época? Talvez a gente tivesse entendido de direita e esquerda. Exato, muita prática, né? A gente vai... Então, questões básicas. Exato. Há essa clara evidência de diferenciação das nossas gerações do ensino da matemática. Eu estou falando bem no âmbito de criança, né? Certo. Tu acha que essa mudança, por exemplo, daqui a 5 anos, né, que essas crianças já vão estar participando de pesquisas. Tu acha que esse resultado que a gente tem hoje, que é tão ruim na área de exatas, vai modificar com essas percepções do dia a dia, com essas mudanças na sala de aula, já a partir dessas crianças? A tendência é que melhore. Por exemplo, nós temos o contexto da pandemia. Né? Então, o contexto da pandemia ela trouxe algumas sequelas para o ensino, não só para o ensino, como na sociedade como um todo, né? Então, a gente está com um atraso. Né? Isso é notório. Então, daqui a 5 anos, com essas novas metodologias, com esses novos tipos de estratégia de ensino, como a gente chama na academia de ensinagem, essa nova ensinagem, pode sim e vai proporcionar para as crianças uma nova visão, uma nova estrutura cognitiva para que eles possam aprender melhor. O que eu quero dizer com isso? Que com a gente trabalhando nas formações dos professores, o que é que a gente faz com os professores? A gente trabalha justamente essa lógica de mostrar para eles o concreto, de mostrar para eles
como você pode proporcionar vivências com a criança, né, em diversos conteúdos da matemática, e a partir disso trazer os conceitos que ela tem sobre aquela experiência para o conceito, vamos dizer, formal da matemática. Então, esse tipo de metodologia, esse tipo de ensino vai proporcionar, sim, uma melhoria. Por quê? Porque quando a gente trabalha assim, a gente está introduzindo na criança, de uma maneira até natural e inconsciente, um pensamento algébrico, estava falando no início. Sim. Né? Como está aquela questão. O pensamento algébrico, algo tão complexo, está nas crianças. Quando a gente vê uma sequência, por exemplo, de números, de 1, 2, 3, a gente só tem um olhar para o número. 1, 2, 3. Isso a gente naturaliza, uma contagem. Né? Só que quando a gente vai para a matemática, a gente percebe que existe uma lógica por isso, através disso. Se eu pegar uma sequência de 1, 3, 5, 7, 9, eu vejo uma sequência de números, mas existe uma lógica por trás disso, que são sequências de números ímpares. Que números são de 2 e 2, né? Que vai... E aí, essa lógica que está por trás dessa sequência, nós chamamos de pensamento algébrico. É trazer uma padronização, é um raciocínio lógico para a criança, porque a criança, desde pequeno, ela consegue, né, com estímulo, a padronizar as coisas. Você pega vários objetos de tamanhos diferentes, cores diferentes, espessuras diferentes, e pedir para ela começar a categorizar, coloque só os objetos vermelhos de um lado, separe os objetos por tamanho. A gente faz muito com as crianças. Separe os objetos por cores. Separe os objetos por espessura. Separe os objetos por formato. Então, tudo isso é o pensamento algébrico introduzido na criança. Que a gente achava que é algo muito difícil. Não, ele é isso. Ele é introduzido na criança. A criança já consegue fazer isso naturalmente. Nós só vamos estimular no ensino e nas formações para que isso seja de forma mais constante com os alunos, né? Então, assim, nas nossas formações, a gente trabalha muito isso com os professores, de trazer para eles as vivências em que a criança pode ter desenvolvimento. Então, quando o professor proporciona vivências para a criança, ele está ajudando a criança a se desenvolver. E eu gosto muito de mencionar a Constance Camille, que é uma autora, que ela é discípula, ela foi orientando do Piaget, Jean Piaget. E ela tem um livro muito bom, que é um best-seller, que é A Criança e um Número. Nesse livro, ela traz justamente isso, que você nunca vai conseguir ensinar para uma criança por que o 5 é o 5. Por que aquele símbolo do 5? Por que existe? Aí nós vamos fazer uma questão histórica do porquê que foi formatado. Mas esse conceito de número, a gente não consegue ensinar para ela, para a criança. Mas ela consegue aprender se nós proporcionarmos vivência para ela. Ela não sabe por que aquele símbolo, mas ela sabe chegar até o 5. Ela sabe contar. Se ela souber contar, ela sabe contar os dedos, contar qualquer objeto. Eu tenho 5, eu tenho 6, eu tenho 10. E isso vai estimulando o seu desenvolvimento cognitivo. Quando ela chega e vê aquele símbolo, que é mais uma forma de simbologia, ela vai entender por que é o 5. Porque numa contagem eu cheguei a determinado número 5. Então, isso o professor não consegue ensinar, mas ele proporciona para a criança aprenda vivenciando. Deixa eu pegar um gancho aqui, Márcio, nessa tua fala. Você falou em relação a essa questão da forma lúdica do ensino na sala de aula. Eu queria saber de ti como é que os pais podem continuar esse trabalho que vocês realizam na sala de aula em casa. Existe algum mecanismo caseiro mesmo que as pessoas possam continuar essa questão da álgebra, ensinando, mesmo que até não saiba, mas ensinar essas crianças a estimular o lado das exatas? Primeiro, existe a parceria comunidade-escola. Primeiro ponto, parceria pais e professores, né? Quando existe essa parceria entre os pais e os professores, a escola e os pais, é mais fácil de a gente poder guiar, poder dar uma orientação para os pais. Então, quando o aluno está nesse processo de desenvolvimento do pensamento algébrico, do pensamento matemático, nós, professores, nós temos o dever, né, nós temos a responsabilidade de ter esse diálogo com o pai. De não só pedir para que eles incentivem seus filhos, porque muitas vezes tem pais
que não concluiu os estudos, tem pais que têm dificuldade. Como é que pode ser feito? Tipo assim, um jogo de dominó, essa forma que os pais e a criança pudessem aprender, existe isso? Nesse diálogo com os professores, entre os pais, a gente pode orientar, dar essa orientação. Olha, nós estamos trabalhando isso com seus filhos. Então, nós pedimos que você trate essas questões em casa. Como? Qualquer material que você tiver em casa, ou que seja de fácil acesso, que a criança possa manipular, possa trabalhar sequência, possa trabalhar pensamento, padronização de objetos, possa trabalhar contagem, possa trabalhar adição, subtração, multiplicação e divisão. Atividades que não seja especificamente a resolução de uma tarefa de casa. Que muitas vezes a gente pede para os pais, olha, acompanhe seus filhos na tarefa de casa. Mas muito mais do que isso. Proporcionar no seu dia a dia, numa brincadeira, no seu dia a dia, algo que tenha ali sentido, que tenha ali sentido de desenvolvimento de pensamento. Porque a gente tem muito nisso. O pensamento, a escola formaliza o conhecimento, correto. A escola sistematiza. Mas esse conhecimento, ele está em toda a sociedade. Como a gente sempre diz para os professores, a criança não aprende a dividir quando a gente vai passar para ela o algoritmo da divisão. Dividendo, divisor, resto. A criança, ela divide entre si, com as crianças. Quando ela vai brincar, quando ela está brincando, quando ela está jogando, ela está dividindo. Ela só não sabe sistematizar aquilo ali. Mas ela sabe que vai brincar com 3 crianças, tem dados e tem uma quantidade X, e tem que dar uma para cada quantidade exata, ela está dividindo. Ela está contando, vai formar um time, jogar futebol, vai formar um time. Ela sabe que um time tem que ter o mesmo tanto de jogadores que o outro. Ali é uma lógica. É um pensamento algébrico. Tem que ter 10, tem que ter 10. Tem que ter 7, tem que ter 7. Para poder ter o quê? A questão da igualdade, né? Para jogar. Então, tudo isso eles praticam. Tudo isso eles fazem no dia a dia. A questão é trazer os pais para a escola justamente esse tipo de atividade. Que eles possam ajudar, nem que eles não saibam, mas que eles possam estimular e ajudar as crianças a desenvolver. E a gente como professor, a gente mostra para eles como é que isso deve ser feito. Não só na tarefa de casa, mas no dia a dia, na sua casa, na rua, onde eles estiverem, eles podem estar observando e vendo que o pensamento matemático está em todo lugar, que a matemática está em todo lugar, e aí elucidar eles nesse sentido. O que você acha que mudou como a gente estava conversando aqui um pouco no começo, de 15 anos para cá, em relação a essa questão do ensino, do estudo, da matemática como um todo? Você na ponta como professor e os alunos nesse intermédio, nesse meio aí. Como eu falei anteriormente, uma das principais mudanças são o advento das tecnologias, né? Da internet. Então, isso ajudou muito a ter uma diferenciação de ensino. Eu gosto muito de usar o exemplo. Quando você vai fazer a comparação de números, 5 e 10, por exemplo. Antigamente, a gente trabalhava os sinais. Sinais maior que... Só que esses sinais, nos livros, eles trabalhavam o nome do sinal. É o maior que e o menor que. E aí, o que a gente fazia? O professor ensinava e a gente tinha que saber, tinha que decorar qual era a posição do maior que, qual era a posição do menor que. Hoje, com isso, com o pensamento acelerado, hoje a gente tem isso, nossa sociedade, não só a criança, mas o adulto, temos o pensamento acelerado por causa da rotina em si. Como eu falei anteriormente, o foco e a atenção são habilidades muito difíceis e é necessário? Mas são muito mais difíceis do que anos atrás. Então, hoje, com isso, aí ajudamos a diferenciar. Bom, não vamos ensinar mais, pedir para a criança decorar o maior que e menor que. Vamos pegar um Vzinho deitado e deixar a boquinha aberta para o número maior. Então, ele não precisa de nome de lado. Eu tenho um 10 e tenho um 5, deixe a boquinha aberta para o maior. Quem é o maior? É o 10. Então, vire para o 10. Então, é sutil, mas você já vê a diferença, que antes eu decorei o que era o menor que e o maior que, hoje a criança não precisa decorar isso. Basta ela entender que um 10 é maior que o 5, abre a boquinha. Então, respondendo a sua pergunta, o que mudou é isso. Devido a essa sociedade que nós estamos vivendo, nós, professores, como adulto da relação, a gente chama assim, estudiosos, que estudam, que fizeram por estar na sala, né? Fizeram um curso de graduação,
precisa se adequar a essa realidade. Primeiro ponto. Isso é fruto de debate? Tem debate? Tem. Só que, como eu costumo dizer, existem os professores da pedagogia antiga, né? E que aí, ainda estão no tempo atual, porque é um longo processo. Exatamente. Né? E isso a gente não muda de anos, né? Então, o que a gente fala? Você não precisa mudar os seus conceitos, você não precisa mudar. O que você precisa é se adequar à nova realidade. Então, você resistir é pior. Por quê? Porque, como nós estamos vendo hoje, com a inteligência artificial, Sim. Temos uma inteligência artificial agora. É realidade. É realidade, né? Então, a gente tem que se adequar. Então, se nós escolhermos o lado de oposição ou de resistir a essa adequação, a essa realidade, nós vamos ser engolidos. Porque não tem volta. Não tem mais como voltar. A tendência é sempre aumentar. E, assim, a gente trabalhar com os professores é justamente isso. Se adequar à realidade, rever algumas práticas, porque quando a gente revê nossas práticas, a gente está se formando, a gente está refletindo sobre nossa prática e a gente está ajudando o aluno. Por que a gente está ajudando o aluno? Porque o aluno de hoje é um ser completamente diferente de nós, alunos de 30 anos atrás. Com outros tipos de demandas, com outros tipos de exigências que a sociedade faz da gente. Então, a gente tem que se adequar. Não adianta mais eu fazer o arme e o efetue na conta. A gente fala antigamente, arme e efetue, ou calcule. Apesar da BNCC ter uma habilidade, ter uma competência disso, de calcular, mesmo assim é necessário que haja uma contextualização. Não é o calcular por calcular. Porque a criança hoje pode perguntar, mas por quê que eu estou subtraindo, eu tenho que pedir emprestado, por exemplo? Até porque essa é a lógica de avaliação hoje de instituições como ITA, IME. Você não faz só o cálculo, você explica por que você chegou naquele resultado, né? Exatamente. Escrevendo mesmo, eu fiz isso e acabou chegando a isso. Então, tem várias provas, na verdade, acredito até que em Olimpíadas de Matemática também é assim, né? Sim. Que você tem que explicar por que você chegou naquele determinado fator, né? E é até uma questão de justiça, você explicar para o aluno por que aquilo acontece. Que antes não, ali você chegar no resultado, é por isso mesmo, é por isso e acabou. Alguns professores a gente escutava, por que esse cálculo dá isso? Porque é assim mesmo. Exato. Então, hoje o aluno, com essa realidade que nós estamos, ele pode muito bem perguntar e questionar. E é bom que o aluno questione, porque quando o aluno questiona, a gente rever. E se a gente rever, a gente pode dar uma resposta muito melhor. E dar sentido ao ensino. Isso é que é interessante. Como voltando à questão da subtração. Nós aprendemos a pedir emprestado. Mas quando você vai olhar na prática, você vai fazer a manipulação, o desagrupamento de dezenas, centenas, não existe emprestar. Porque quando a gente empresta, a gente tem que devolver. Exatamente. Isso não se devolve. Existe é a questão do termo. Um desagrupamento. A gente desagrupa uma dezena em 10 unidades, por exemplo. A gente vai fazendo esses 10 agrupamentos. E aí a conta acontece. Quando o aluno vê isso acontecendo, para ele vai... Agora eu entendi. Agora faz sentido. Acho que às vezes é porque não fazia sentido para a gente só mesmo de forma mecânica reproduzia aquilo dali mesmo sem fazer nenhum sentido. E hoje, eu acredito... Eu posso estar errada, mas se eu tiver, me corrija. Na prática do dia a dia, muita gente diz assim, mas eu não vou usar, sei lá, álgebra no meu trabalho, ou então no meu dia a dia. Eu não faço extração de não sei o quê. Enfim, não vou usar isso no meu dia a dia, mas se tivesse lá atrás a questão da lógica, você diz, eu estou usando mesmo sem saber. Porque aí já teria lógica e não era aquela coisa mecânica. Hoje, se você... Acredito eu que a gente pode até usar a matemática ali no dia a dia, mas com calculadora, com tecnologia. Não faz aquele sentido que faria se você tivesse uma explicação do porquê chegou naquele resultado. Né? Aí, assim, com certeza algum professor pode estar nos vendo, nos ouvindo, e aí vai se perguntar, mas eu aprendi assim. Tem essa fala, né? Não faço juízo de valor sobre essa fala. Só que, beleza, eu também aprendi assim.
Só que os nossos alunos não vão aprender como a gente aprendeu há 30 anos, porque cabeças, pensamentos são completamente diferentes. Lógico. Né? Se eu aprendi a tabuada decorando, hoje em dia a criança vai aprender a tabuada relacionando. Relacionando números, fazendo relações com outros tipos de categorias, com adição, multiplicação, adição, fazendo outros tipos de relações da tabuada. Diferente do antigamente, que a gente só decorava. E hoje existem vários métodos para você aprender a tabuada sem precisar decorar. Márcio, me diz uma coisa. Vocês, eu estou fazendo aqui uma sessão de terapia, gente. Vocês, na prática, como é que vocês pensam em relação a esses alunos que não têm um desenvolvimento da questão do raciocínio lógico para ele dizer assim, eu não sei, eu sou burro. O que acontece? A gente sabe que é uma realidade, acontece ali no meio da turminha, principalmente de crianças. É burro, não sabe. Eu tenho uma filha de 6 anos que chega em casa e diz, mamãe, a fulana lê tudo, assim, eu não consigo ler tudo. Eu disse, é um processo. É tentando que você vai conseguindo. Então, assim, existe essa comparação e sempre vai existir. Como é que vocês trabalham em relação a isso, a mostrar para essas crianças que, por mais que ela não consiga decorar aquilo dali, é mais fácil ela aprender, enfim. Como é que vocês, na prática, passam esse cuidado para essas crianças? A gente, em sala, não faz essa diferenciação. Quando a gente percebe que o aluno está com dificuldade, a não ser que ele tenha um problema, né? Por exemplo, dislexia ou esses tipos de problema. Ou TDAH, ou dislexia. Fora isso, a gente pensa da seguinte maneira. A lógica matemática, o pensamento, existe a lógica indutiva, a lógica intuitiva e a lógica, raciocínio lógico matemático. Porque muita gente associa lógica só a matemática, e não é. Então, todas as crianças, elas nascem, elas têm esse a desenvolver. A questão pode ser, um desenvolveu mais rápido, o outro desenvolveu mais lentamente. E às vezes não tem aptidão para uma coisa, outra. Né? Mas a questão de a criança, por mais que tenha dificuldade em matemática, ela consegue, se você mostrar um triângulo e um círculo e um quadrado, ela vai saber. Então, você parte do pressuposto que todas as crianças, com exceção de algumas dificuldades, consegue identificar um triângulo, um quadrado e um círculo, você parte do pressuposto que ela é capaz de desenvolver o pensamento matemático. Certo? Bacana. E aí, quando a gente faz essa diferenciação, é muito ruim, porque nós mesmos, professores, a gente cria um tabu sobre determinadas crianças. Esse aqui é muito bom, esse aqui não é. Bom, então aquele ali não tem aptidão para matemática. Eu particularmente, não acredito muito nisso. Eu acredito em desenvolvimento, eu acredito em processo, eu acredito em construção. E isso a criança precisa do apoio e da mediação do professor para desenvolver isso. Então, é a questão do Vygotsky inteiramente na prática, a interação do adulto com a criança. Porque ela só vai desenvolver essas habilidades, essa competência, com essa interação. Tanto com outra criança, que pode, mas principalmente com o seu adulto, que é o professor, que tem o conhecimento e que pode proporcionar esse desenvolvimento. Então, diferenciar é uma forma de até se acomodar de uma certa maneira. Mas não seria o correto, é você trabalhar da mesma maneira, só que você pode levar o pensamento, exemplo, um pensamento de algébrico, para aquela criança que tem dificuldade. Só que você leva de uma maneira mais leve, ou de uma maneira diferenciada aquele aluno que você vê que já consegue. Mas se você leva de uma maneira mais leve, você consegue desenvolver nela. É a mesma coisa da lógica da avaliação. Qual é a lógica da avaliação? A gente vai avaliar o aluno, né? A gente vai avaliar no dia a dia o aluno. Tem um aluno que é muito bom na escrita, tem um aluno que não é tão bom na escrita. Tem um aluno que está num nível e tem um aluno que está em outro nível na mesma sala. Né? Seria justo, da minha parte, fazer uma avaliação única para colocar todos aqueles alunos ali? Não seria. Por quê? Porque se eu for cobrar a mesma coisa para os dois alunos, aquele aluno que tem nível menor, que está com dificuldade, vai ter uma nota muito menor. Então, qual é o meu papel como avaliador, como professor, com avaliação? É você levar aquele aluno que tem dificuldade a se aproximar mais ainda daquele aluno que já tem. Então, você pode diferenciar as avaliações.
Você pode diferenciar. Dá trabalho? Dá. Porque muitas vezes, eu vou fazer uma avaliação só, uma prova só. Mas aí eu me pergunto, seria justo com aqueles alunos que não sabem? Porque se você vai passar, você vai ver que aquele aluno que não sabe não vai fazer muita coisa. Mas você quer atingir aquele aluno, então vamos fazer uma avaliação que possa contemplar aquele aluno. Eu posso diminuir o nível, eu posso colocar o mesmo conteúdo, mas com níveis diferentes, para poder contemplar o aluno. Porque o aluno, quando está com dificuldade e consegue um avanço, mínimo que seja, você já mexe com a autoestima dele. Então, esse é o nosso trabalho. Aí já é questão de estar atento ao ser humano e não à questão da essência da matemática, né, Márcio? Também faz atrelar todo sentido. Faz todo sentido. Como é o psicológico, vamos chamar assim, o psicológico da família e daquele aluno que é reprovado, né? Como a gente é uma reflexão. Será que a gente tem um olhar atento a isso? Aquele aluno que ficou reprovado, a família, do ambiente. Isso, aquele ano inteiro que ele perdeu. Né? Então, a gente precisa ter esses olhares. Né? E, assim, falando sobre o nosso trabalho, só ressaltar, né, que a prefeitura, né, a secretaria, a pessoa do Geórgio, o secretário, tem respaldado esse nosso trabalho, tem apoiado o nosso trabalho. Né? E agora a gente vai iniciar um projeto com os monitores. São os monitores, são os profissionais que trabalham na escola, que ficam lá de turno, pode substituir o professor, e tem aqueles que ficam com os alunos em contraturno. O aluno da manhã, que fica na escola, à tarde, vai à tarde para esse projeto, com esse professor. Então, todos esses monitores terão agora uma formação específica. Né? Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é trazer vivências, trazer aplicações práticas e reais para que eles possam ajudar esses alunos. Porque eles trabalham com os alunos que têm dificuldade, eles sentam junto, eles fazem um trabalho incrível. E a gente vai dar um suporte para eles. E a gente tem esse projeto chamado Eu, Números e as Possibilidades. Então, esse projeto a gente vai desenvolver com os monitores, ao nosso público. Né? E a gente vai fazer várias ações, várias formações. Né? E cada formação a gente vai contemplar um objeto do conhecimento. Na matemática, na BNCC, a matemática é dividida em objetos de conhecimento. Então, o primeiro objeto de conhecimento, números e operações. Então, nós agora, no dia 8, vamos fazer uma formação com os monitores, trabalhando especificamente esse objeto de conhecimento. No próximo, vamos trabalhar com a álgebra, grandezas e medidas, né? Estatística e aplicabilidade, geometria. Então, cada formação, a gente vai trabalhar um objeto de conhecimento para dar suporte e para ajudar os monitores, né, a trabalhar com esses alunos. Vamos proporcionar atividades em que eles possam trabalhar de maneira geral, porque muitas vezes eles substituem um professor e tem que dar aula para 30 alunos, por exemplo. Então, a gente pensa uma atividade em que eles possam desenvolver para 30 alunos. Como essa mesma atividade a gente pode sugerir para eles desenvolver com um aluno. Então, a gente está pensando nisso para justamente ajudá-los, dar esse suporte e fazer com que os resultados aumentem. Os resultados possam melhorar, né, no caso. E aí nós teremos as avaliações externas, né, que é o SPAES e o SAEB desse ano. Os alunos do quinto ano, segundo, quinto ano e nono ano são contemplados para fazer. Então, a gente vai ter uma medida do nosso trabalho nessas avaliações. Claro, tem as avaliações da escola, que elas fazem bimestralmente, né, e a gente trabalha com isso. Nas formações dos professores, a gente trabalha também com os simulados, fazendo com que os professores tenham esse suporte, essa bagagem, levando para ele sugestões de atividades práticas, sugestões de simulados, né, que vão estar estimulando os alunos a fazer o simulado, quando chegarem na prova do SPAES e do SAEB, eles terem uma vivência, né, a noção de como é fazer o gabarito, como é marcar o gabarito. Então, tudo isso a gente dá esse suporte nas formações dos professores também. Que também estamos com outro projeto, que é o projeto de oficinas para os professores, que consiste em trazer conceitos básicos da matemática e atividades práticas da matemática para a sala de aula. Em tudo que nós conversamos, é isso, é trazer a realidade, é ver a realidade, nos adequar a essa realidade e ver o que nós podemos fazer de melhor para ajudar nossos alunos a
desenvolver suas habilidades, suas competências para que a matemática tenha um resultado melhor no município. E qual o impacto que você acha que esses projetos como um todo trazem, seja para o município, seja para os alunos, seja para os próprios professores? Eu acredito no impacto positivo no sentido de renovação e reflexão de prática para os professores, principalmente. Porque no nosso município, a gente tem, no sistema educacional, nós temos a gestão escolar, nós temos os alunos, nós temos a comunidade escolar, nós temos a Secretaria de Educação, nós temos a Prefeitura, nós temos um universo de fatores, né, que vai determinar um determinado resultado. Mas quem está lá é o professor. Exatamente. Então, é o sujeito em que nós colocamos nossa confiança e que são altamente capacitados, né, são altamente preparados para trabalhar onde estão e se prepararam para isso. A nossa função é justamente dar esse respaldo para eles trabalharem, e isso vai trazer um impacto para os alunos, evidentemente, para que os alunos tenham um ensino melhor, vai trazer um impacto para a prática do professor, porque quando ele está aprendendo algo novo, ele quer repassar, ele quer transmitir, ele quer trazer para a sala de aula. Então, quando a gente leva para os professores atividades, práticas, conceitos em que eles não é que eles não sabiam, mas que eles viram de uma maneira diferente, com uma perspectiva diferente, um olhar diferente, eles vão levar para a sala. E isso é uma cadeia. Vai melhorar o rendimento dos alunos, a prática dos professores e, automaticamente, vai melhorar a nota da escola, o município vai melhorar. Então, quando a gente pauta projetos visando esse tipo de atividade, melhorar ainda mais a prática do professor, trazer reflexões sobre a sua prática e fazer com que os alunos aprendam, desenvolvam, todo município ganha. Todo município ganha com isso. Márcio, há quanto tempo você está no município como professor? Eu estou no município desde 2014. Você já tinha visto algo parecido acontecer aqui dentro de Maracanaú, nessa perspectiva que eu falo de boas práticas, de projetos? É um desconhecimento ou, na verdade, isso começou a ser fomentado há pouco tempo? Não, os projetos, teve vários projetos, sempre teve muitos projetos bons, né? Como agora a gente, né, no meu caso particularmente, eu estou numa nova função, eu estava em sala até ano passado, até junho do ano passado, né? Entrei agora como formador e assessor escolar, e aí a gente teve uma visão ampla, né? Da importância que os projetos são para a comunidade escolar, para a escola em si. E aí vamos fazer o seguinte, vamos aumentar, vamos fazer mais projetos visando melhorar o nosso ensino. Por que melhorar? A gente tem um problema, principalmente na matemática, né, nos últimos anos. O déficit, por pesquisas, a gente voltou para 2013, né? Isso. Então, são quase, cair quase 10 anos, praticamente. Isso é um então, significativo. Exatamente. Então, a gente quer fazer isso, a gente quer desenvolver projetos que possam aumentar essa nota, né? Então, para isso existem diversos fatores, diversos trabalhos. Então, um dos projetos é isso. Que não é Maracanaú em si, é o Brasil como um todo, por conta da pandemia que você falou aí, essa questão do remoto, só em 2 anos destruiu aí muita coisa que vinha sendo uma crescente, né? Para você ver como é um tema sensível, né, Márcio? Muito sensível. E assim, esses projetos não é feito assim de maneira aleatória, vamos fazer alguma coisa. É mais no sentido assim, nós identificamos o problema. Qual é o problema? A matemática. Vamos falar, a matemática está com um problema, beleza. Então, se é a matemática, vamos averiguar. Vamos ver, no ensino, na metodologia, vamos ver a realidade de cada escola, do município em si. Então, a gente procura nas assessorias das escolas ver quais são os problemas, né? A gente conversa com os coordenadores, que falam para nós das dificuldades da escola, quais são os principais problemas no quesito aprendizagem. E aí, com todos esses relatos, né, que a gente tem, com outros colegas de outros setores também, a gente consegue ver um apanhado de dificuldades, de problemas em que a gente tem que encontrar a solução. Então, para encontrar a solução, a gente precisa pensar e elaborar
trabalho, elaborar projeto para contemplar isso. Só olhar o problema, não adianta, a gente tem que ver a solução. E uma das soluções que eu acredito é justamente, na questão da aprendizagem, reforçar o trabalho com o professor. Ser o parceiro do professor, né? Então, eu digo isso muito nas formações. Nós somos seus parceiros, nós estamos com vocês, né? Nossa relação é de não é demagogia, né? Até porque você é de dentro da sala de aula e vocês eles abordam muito essa questão também. Uma ponte mais sólida e mais próxima, né? Exatamente, justamente isso. A nossa relação é de horizontalidade, não é de verticalidade. Exatamente. Então a gente faz o possível e impossível, a gente dá o nosso melhor, porque nós sabemos que eles dão o melhor deles, por todas as dificuldades, né, por todas as questões que envolvem a profissão em si no país, né? A gente sabe as dificuldades da profissão no país inteiro, não só a nível municipal, mas no país inteiro. E a gente abraça e a gente diz, estamos juntos. E nesse estamos juntos a gente vai colaborar. E a gente colabora de que forma? Estando presente, elaborando práticas, projetos que possam ajudá-los a desenvolver um trabalho melhor ainda. Márcio, impacto para esses jovens. Recentemente eu fiz uma entrevista com um rapaz aqui do Maracanã, que ele foi medalhista em ouro em uma Olimpíada. E ele disse, não, aí eu, empolgada, disse, e a sua rotina de estudo? Fala um pouquinho, até para os outros meninos também terem essa noção. Aí ele, não estudei não. Então, assim, existem crianças que realmente são, digamos, fora da curva, mas também existem, por exemplo, eu conversei com 2 meninos e um disse, não, eu não estudei, assim, não tinha uma rotina acelerada de estudo, e o outro já dizia que não, eu precisava me empenhar, eu sabia que eu precisava me empenhar mais para que eu conseguisse ter um melhor resultado, basicamente isso. Então, assim, existe essa diferenciação em sala de aula, é óbvio que vai existir sempre em qualquer universo, mas como é que você acha que isso é saudável para essas crianças de terem esses parâmetros, assim, de se espelhar no outro, nessa questão mais competitiva? A questão competitiva, ela é nata da nossa sociedade, né? A competição em si. Trabalhar a competição, ver a competição assim, você tem um olhar, você vai trabalhar com a criança porque ela está inserida nesse mundo e ela não tem como escapar, ela vai competir. Tem a questão da colaboração. Você pode desenvolver atividades de colaboração. Quando a gente fala assim de talentos, que a gente desenvolve, né, a prefeitura desenvolve vários projetos, né, de artísticos, culturais. Isso não... Mas a gente trabalha com regra. Qual é a regra? A regra é que todas as crianças precisam estar em sala, precisam estudar e ter a sua rotina de estudos, né? Sim. Óbvio. No nosso Brasil, a gente tem muito como conhecimento notório a questão do futebol, por exemplo. Nossa classe de jogadores de futebol, na maioria, é uma classe de jogadores que não terminaram o estudo. E aí a gente diz assim, os caras ganham milhões e milhões e milhões, vão para... Talento. Foi o talento, né? O talento que levou esses jogadores a determinado lugar, né? E a gente vê que é uma exceção. Entre aquele jogador lá que se desenvolveu, que está na Europa, por exemplo, olha quantos jogadores ficaram, quantas pessoas ficaram, né? Então, a gente trabalha com regra. A regra é criança na escola, criança estudando, criança com ritmo de estudo, com rotina de estudo, porque a gente sabe que o estudo vai elucidar, vai alargar seus horizontes, vai dar um caminho, vai dar um norte para essas crianças no seu futuro. É óbvio que o talento está lá. Tem criança que estuda e tem talento para dança, tem talento para desenho. A gente alinha tudo isso, né? A gente não exclui. Né? Então, é importante. Acho que até passar mesmo para as crianças, se você não tem aptidão para isso, mas desenvolve um pouco, que é para você ter ali como base, mas voltar o olhar para que não seja, porque você não aprendeu matemática, você não vai ser nada na vida. Eu escutei muito isso. Você não sabe matemática, não vai ser nada na vida. Tem várias categorias. Assim, as crianças, elas têm um rol, por isso que a escola sistematiza o conhecimento, né? Para poder dar o direito da criança a aprender. Então, a criança tem o direito de aprender tudo. E decidir, né? Então, o que acontece? Só voltando ao exemplo do futebol. Na França e na Inglaterra, por exemplo, lá,
Se uma criança ela quer jogar futebol, quer ser jogadora profissional, ela tem por obrigação terminar o seu ensino médio. Ela tem a obrigação. O que é que ela faz? Já li relatos. Os jogadores franceses, eles vão para a aula, tem lá o dia todo, depois vão para o treino. E jogador de 15, 14 anos vão para o treino. Não existe jogador profissional que não tenha um concluído. Estudo. Exato. Aqui no Brasil já é diferente. Né? Tem essa cultura do... Até a questão da evasão. Você não vai precisar do diploma para mais. Exatamente. Então a gente não trabalha com exceção, a gente trabalha com regra. Então a regra nossa é essa. Não nossa, do país tem que ser essa, de criança na escola estudando, né? Então a gente proporcionar para a criança o seu futuro, que é estudando. E aí vai se ramificando outras possibilidades, né? Da arte, da música, enfim. E naqueles 30 ali que um tem mais aptidão e participa de provas, por exemplo, tu acha que ele consegue perpetuar para os outros, tipo, para que seja um exemplo e os outros queiram isso? Sim, sim. A gente tem a Kátia Smoller, ela dá um exemplo muito legal no livro dela, que ela fala, quando você está ensinando matemática para a criança, às vezes o professor tenta ensinar algo que parece ser tão singelo e a criança não consegue entender, não consegue. A gente escuta muito isso hoje também em relato em sala de aula. Mas quando a criança que entendeu explica da maneira dela para outra criança, ela entende. Legal. Né? A relação entre eles. Então, nessa relação, ela é muito boa também nesse sentido. Quando você tem uns coleguinhas lá e que o coleguinha que estuda, você consegue trazer. Na minha época, quando eu trabalhava com... A questão, eu ia muito para a biblioteca. Eu ia muito para a biblioteca. Eu tinha um ciclo de amizade... Na época que tu estudava? Na época que eu estudava. Certo. Eu tinha um ciclo de amizade e eu consegui levar muitos deles para a biblioteca também. Ei, vamos estudar, porque a gente tem que estudar. Não, eu ia para a biblioteca porque era algo que eu gostava. Aos poucos eles foram, Márcio, está fazendo o quê? Eu estou estudando aqui para a aula de amanhã. Bora, tá certo, está estudando aqui, bora estudar também? Posso estudar também? Pode, bora estudar aqui. Isso foi no primeiro ano. Foi aumentando. Chegou um determinado momento em que tinha hora do recreio, a gente falava com a moça lá da biblioteca, ela reservava um horário para nós. Então a gente às vezes deixava de jogar bola e a gente ia estudar. Porque eu acabei de forma inconsciente ajudando e influenciando eles. E hoje essas pessoas, algumas delas estão em outras profissões, conseguiram se formar e estão em outras profissões. Às vezes a gente conversa, a gente marca reuniões fora da biblioteca? Fora da biblioteca, os velhos tempos, e assim, é isso. Acontece com o adulto, acontece também com a criança. Tem o exemplo. Então, os alunos bons, né, vamos chamar assim, os alunos bons, eles também podem ser exemplos para aqueles alunos que estão com dificuldade e querem aprender mais. E a gente trabalha em sala de aula isso, olha, se o aluno que tem uma habilidade maior, senta com ele, vamos fazer o trabalho juntos. Né? Às vezes, individualizar também, né, às vezes você pode deixar de lado. Coloque em grupo, coloque em dupla, que isso ajuda muito os alunos a desenvolver essas habilidades. Eles veem também o coleguinha como uma inspiração. Como uma ponte também, exatamente, né? Exatamente. O que tu acha que a gente poderia trazer das experiências de outros países para o Brasil, que seria efetivo assim, para a nossa educação? Existe alguma cultura de lá? Você estava falando em relação aos jogadores. Existe uma outra cultura que a gente pudesse absorver aqui e faria uma diferença? A cultura da Finlândia, assim, porque você vai trabalhar as culturas... É diferente a realidade, lógico, que a gente sabe, né? Que assim, é diferente você falar com uma criança que nem lanchou antes de sair de casa, para uma criança que tem uma realidade totalmente diferente, já tem uma família mais estruturada, enfim, a gente sabe que todos esses detalhes... O Biratan D'Ambrosio, no Brasil. O Biratan D'Ambrosio é um matemático, ele faleceu há 2 anos. Ele é um estudioso e ele traz no livro Matemática e Ação, da realidade e ação, perdão, o nome do livro, da realidade e ação, no ensino da matemática. Ele traz a exemplo de alguns países, né? E uma das principais, vou chamar de fórmula, que não existe fórmula, mas trabalhando
no que diz respeito dentro da sala de aula, né? Que se a gente for falar de cultura, política, a gente vai se estender para algo assim que não vai trazer muita contribuição para nós, porque a gente vive uma realidade bem diferente, né? Bem diferente. Exatamente. Então, tudo isso que eu falei, eu queria trazer o Bertrand Ambrosio, que é o grande matemático. Ele fala, países como Noruega, Finlândia, Dinamarca, tem regiões como Singapura, Hong Kong, todos eles têm algo em comum. Todos eles têm algo em comum. O que é? As criancinhas de 5, de 6 anos já desenvolvem pensamento matemático, lá desde o início. Porque hoje a gente tem a cultura do lecrar, né? O alfabetizar, lecrar, né? As letrinhas, de ler e escrever. A criança com 5 anos já tem que ler. Se ela não souber somar, diminuir, ali não tem aí, às problema, vezes, a matemática, ela é trabalhada de uma forma bem conteudista, mais assim, a nível de Brasil, quando a criança está mais assim, lá para terceiro ano, segundo, terceiro, quarto ano, né? E as criancinhas do infantil, por exemplo, o pensamento algébrico, ela é desenvolvida ali. Claro, seguindo sempre as experiências, né? Os campos de experiência da educação infantil, que é o primordial, né? A gente tem na BNCC. É o primordial, é o foco na educação infantil, é o desenvolvimento das experiências, né? Dos campos de experiência. Dentro dos campos de experiência, as crianças elas trabalham com o pensamento algébrico, o raciocínio. Se a gente pegar uma criança hoje de 5 anos, 4 anos, a gente pode perguntar assim, será que criança dessa idade consegue raciocinar? Aí, eu vou dar o exemplo do meu filho, que tem 3 anos a fazer 4 anos. Eu estacionei o carro na minha casa, ele estava sentado na cadeirinha, aí ele perguntou assim, papai, posso descer pela porta da frente? Aí eu disse, não, você vai descer pela porta de trás. Vou tirar você da cadeirinha, você vai descer pela porta de trás. Aí ele, tá bom. Aí a cadeirinha fica do lado direito, né? Aí foi do nada, eu pensei em uma outra coisa que estava apertada assim, Álvaro, sai por aqui, por essa porta aqui, pelo outro lado. Aí ele, mas pai, não é para eu sair aqui perto não, porque está perto da cadeirinha dessa porta? Aí eu, não dá certo, meu filho, tem razão, mas vamos lá, por aqui que você está apressado. Você tem razão, mas vamos seguir aqui Mas ele usa da lógica, né? Usa da lógica. É o que eu digo, o pensamento algébrico, a lógica, ela não precisa ser introduzida no 6º ano. Ela é introduzida com crianças, porque as crianças conseguem fazer relações. Elas conseguem fazer relações em tudo em que elas vivem. Então, todas essas relações que elas fazem, tudo que elas vivem, tem uma lógica por trás, existe uma lógica. E isso, nesses países, é trabalhado desde criança. Então, por isso que a matemática, por exemplo, nesses países, é um índice altíssimo. Bacana. Entendeu? Então, a gente quer trabalhar com as crianças esse tipo de atividade, né? E a gente vai trazer isso na formação dos professores. A gente quer trazer isso. Já é uma realidade hoje nas escolas ou não? Ou vocês, a partir dessa formação, é que realmente vai se expandir? Ela é, mas precisa ser reforçada. Tá. Certo? Porque é algo novo. Como eu falei, a BNCC foi estabelecida em 2017. Nós temos o quê? 5 anos. Então, só em 2017 que o chamado pensamento algébrico foi introduzido nas séries iniciais do ensino fundamental. Um atraso aí gigantesco, né? Mas... Então, os autores, né, os teóricos perceberam, as crianças fazem isso, as crianças trabalham isso, então por que nós não vamos desenvolver isso? Então, quando você desenvolve, é muito mais fácil, Então, projetos que trabalham raciocínio lógico é uma ótima ideia. Trabalhar raciocínio... você pensa assim, mas o raciocínio lógico está atrelado a quê? A soma, a fração, está atrelado a tudo. Você pode introduzir na sala de aula raciocínio lógico em todas as atividades. Em português, em história, em geografia. O raciocínio lógico está lá. Tem um raciocínio, como eu falei antes, o intuitivo, tem um raciocínio dedutivo, não só matemático. Exatamente.
Até onde eu ia puxar, você falou disso aí, a minha filha, de 6 anos, ela chegou um dia, a gente estava voltando da escola, ela disse, mamãe, quando você paga no Pix, é dinheiro? Aí eu disse, Pix é dinheiro, tudo, o cartão de crédito que a gente usa, tudo, só que uns acumulam juros, outros não. E aí fui explicar para ela disse, mamãe, hoje a gente estava falando de troca. Você sabia que antes trocava um feijão, se a pessoa tivesse um feijão, ela trocava por um arroz com outra pessoa? Aí ela começou a fazer essa ligação. Então é interessante que ela trouxe essa realidade e a forma que eles falavam sobre isso em vários aspectos é muito bacana, porque a criança, eu disse, filha, isso aí era escambo. Antigamente as coisas funcionavam assim. Ela, mãe, podia trocar uma vaca por uma coisa menor? Ela queria fazer essa diferenciação. Eu disse, talvez pudesse, se a pessoa estivesse precisando, mas ela entendia do maior para o menor e correlacionou com o Pix e com os valores. Então, isso é uma realidade hoje das crianças, né? De saber o que é um Pix. Quando eu não tenho... Eu digo, não, agora não, vamos comprar isso aqui agora não, que a mamãe tem dinheiro não. Você tem Pix, você tem cartão de crédito. Então, elas já entendem isso. E a minha filha tem 6 anos. Então, ela, não, mas tem cartão de crédito, mamãe. Então, as crianças entendem muito disso também, né? E cabe nós adultos a estimular mais ainda. Não deixar de lado. A criança falou isso aqui, vou fazer qualquer coisa. Não, estimula. A criança chega em casa, chega na escola com uma ideia, com uma atividade. A cabeça borbulhando, né? Chega com uma ideia. E aí, o que acontece muitas vezes na nossa rotina, no nosso dia a dia, atarefado, a gente deixa um pouco de lado. E o trabalho na sala de aula é justamente isso. É você dar ouvidos à criança, ao que ela tem a dizer, ao que ela tem a fazer, e você, através disso, estimular mais ainda. Bacana. Porque é só assim que ela vai conseguir desenvolver o pensamento algébrico, matemático, dedutivo, intuitivo e crescer. E aí ter um aprendizado muito mais eficiente, adequado e com qualidade na sala de aula. E é um trabalho que está sendo desenvolvido aqui no Maracanaú. Márcio conversou hoje comigo num bate-papo de 1 hora. Aê! Mas foi maravilhoso. Parabéns pelo trabalho de vocês, de verdade. Parabéns a todos os envolvidos, porque toda quinta-feira a gente traz alguém da educação e fala sobre um projeto brilhante. Eu fico assim encantada realmente com o trabalho de vocês. Parabéns a todos os professores e que seja um sucesso. E a gente volte para falar sobre os frutos que foram colhidos aí nesse processo. É só chamar. Obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. O Fique Sabendo de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta no mesmo horário, 9 horas da manhã. Mais cedo tem às 8 horas Jean e Jane comandam o Fique Sabendo no rádio. E eu e Patrick estaremos aqui a partir de amanhã de 9 horas até 11 no Fique Sabendo na TV. Tchau, até amanhã.